Questão 24. Vimos no exemplo 9 que a equação cosseno de x igual a x tem uma única solução, né? Ou seja, os gráficos se interceptam apenas em um ponto. Letra A. Use o gráfico para mostrar que a equação cosseno de x igual a 0,3x tem três soluções e encontre-as com duas casas decimais de precisão. Então, o que nós vamos avaliar? Vou colocar aqui letra A. Nós vamos avaliar o seguinte. Tem a função cosseno de x é igual a 0,3x, certo? Onde cosseno de x vai ser uma função que a gente vai chamar de f de x igual a cosseno de x. E 0,3x vai ser outra função que nós vamos chamar de g de x, certo? 0,3x. Ok, vamos colocar isso lá no GeoGebra para a gente ver como é que vai ficar. Analisando aqui no GeoGebra, nós teremos, né, f de x é igual a cosseno de x. Ok? Esse é o primeiro gráfico, o de vermelho. E o que a gente definiu como g de x sendo 0,3x. É o gráfico laranja aqui. Ok? Vou até mudar essa cor do gráfico. Colocar um azul que aí fica mais... a gente consegue diferenciar melhor. Então eu vou vir em ferramentas, interseção de dois objetos. Vou selecionar um gráfico, vou selecionar o outro e querer o primeiro ponto de interseção que é o ponto A. Certo? Mas eu já sei que existe outro ponto aqui e outro ponto aqui. Dali para lá eles não se encontram novamente e do A para baixo aqui também não se encontram novamente. Clico novamente em interseção de dois objetos. Clico próximo do ponto que eu sei que vai gerar a segunda interseção, que é a interseção B, e está aqui. Clico novamente em interseção de dois objetos, clico no gráfico do cosseno, clico no gráfico 0,3x e terei um outro ponto que é o ponto C. Voltando aqui, as coordenadas já foram expostas para mim na base da configuração. Ponto A, ponto B, ponto C. Ponto A, 3,29. Voltemos lá para o nosso quadro e vamos demarcá-lo. Então, ponto A. Deu um primeiro ponto aqui, né? Que é o conjunto de solução. Vou colocar entre chaves. Vai ficar ponto A menos 3,29, correto? Ponto B, menos 2,35. 35, a gente pode até arredondar para 36, que é aproximado. E ponto C, aproximado 1,20, positivo. Esse aqui é o conjunto de solução, que são os três pontos que são interceptação entre esses dois gráficos. Ok? Letra B. Letra B está sugerido o seguinte. Encontre o valor aproximado de m, tal que a equação cosseno de x igual a mx tem exatamente duas soluções. Então, o que a gente vai imaginar? Tem a cosseno de x é igual a mx. Ou seja, que a gente vai pegar aqui, nós temos uma função, que é a função cosseno de x, determinada como f de x, é igual a cosseno de x. E temos uma segunda função aqui, que vai ser a g de x. G de x igual a algum número mx. Eu tenho uma variável aqui, que a gente não sabe exatamente qual que vai ser. E o que significa isso aqui? Muito importante. Este m numa reta significa a inclinação da reta. Então, vejam só como vai ficar essa situação. Vamos voltar lá no GeoGebra e vamos imaginar isso aqui. Vou eliminar os pontos que a gente tinha criado anteriormente, que não vamos precisar dele agora. E segundo, aqui agora o g de x passará por ser mx, certo? E eu vou definir um valor para m.
m igual a 1, por exemplo. Beleza? E o que vai acontecer nessa situação? Vejam só, se agora eu definir que g de x é igual a mx e m é a inclinação da reta, quando eu apertar a animação, vamos refazer aqui, ó, g de x igual a mx, para que o comando possa computar melhor o gráfico. G de x igual a mx. Ok, agora sim. Ok? Vejam só, o que a gente acabou de falar lá no quadro. O m é a inclinação da reta, o valor da inclinação dela. Tanto que quando eu aperto aqui, que seria a simulação, a animação, à medida que o m vai aumentando, a inclinação também aumenta com relação ao eixo x e também diminui com relação ao eixo x, tá vendo? À medida que ela vai diminuindo, ela vai passando ao contrário, vai tendo uma reflexão em torno da origem. E o que a gente precisa? Nós precisamos que essa reta ela tenha dois pontos de interseção. Nesse ponto aqui não dá. Assim também não dá, que vai ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos. A gente só precisa de 2. Então vamos ver. Chegando nesse ponto aqui, a gente começa a aproximar daquilo que a gente deseja, porque nós temos um ponto de interseção aqui e o outro vai ser exatamente quando ela ficar tangente a essa base do gráfico. A gente consegue calcular esse valor aproximado. Por quê? Aqui, veja, cosseno, eu tenho cosseno de x, algum valor de x aqui, que vai me dar menos 1, certo? Vejam só, esse ponto aqui vai dar menos 1. Então vamos soltar lá no quadro para a gente calcular o número quase exato aqui que a gente vai colocar nessa função. Eu já sei que quando cosseno vale menos 1, a gente vai aproximar da inclinação que a gente precisa para ter duas interseções. Então, cosseno de x igual a menos 1. Beleza. Então vamos voltar isso para a fórmula. Menos 1 é igual a mx. Só que aí, quando o cosseno vale menos 1, quanto que vale x? Vejam só, se está menos 1, vai valer menos 3. O x vale menos 3 por cosseno. Cosseno de menos 3 é igual a menos 1. Então, voltando aqui, nós teremos menos 1 é igual a m que multiplica menos 3. Ok? Logicamente, m vai ser menos 1 dividido por menos 3, que vai dar aproximadamente 0,33. Quando voltarmos para o gráfico, então, vamos colocar este valor. Configurações, então, onde a gente tem 0,3 aqui, vai ser 33. Feito isso, agora temos aproximadamente apropriado um gráfico que tenha os dois pontos de interseção. Um ponto aqui e outro ponto aqui. Ok? Aqui está particularmente tangente um ao outro. Então, encontre o valor aproximado de m, tá ok. A equação cosseno de x tem exatamente duas soluções. Ela tem uma solução que está aqui e a outra solução é tangente a essa reta. Não exatamente 0,33, porque a gente tem que pegar o valor exato de onde ele fica tangente ao gráfico. Mas é aproximadamente este valor aqui mesmo. Ok? Beleza? Vamos para o próximo.